Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, ontem eu ministrei uma palavra na nossa consagração e eu, sem querer, acabei deletando essa ministração. Então eu gostaria de fazer um breve resumo daquilo que eu ministrei para ficar registrado, para que você possa meditar sobre isso. Primeiramente, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, diz que nos últimos dias, Deus manda Daniel registrar essa profecia e que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Por outro lado, lá em Mateus 24, fala que as 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes, porque mantinham o óleo para manter a chama acesa das suas lamparinas, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos lá. Algumas coisas estão acontecendo no mundo que muitas vezes nós cristãos vivemos a nossa bolha evangélica e não entendemos o contexto daquilo que nós estamos vivendo. E algumas coisas que, se nós pararmos para pensar, são muito em função daquilo que a Bíblia diz que aconteceria e que mostra que o fim dos tempos e o princípio das dores está já no seu início, e isso está tudo muito próximo de acontecer. Primeira coisa, existe um clube chamado Clube de Bilderberg. Quando nós falávamos desse tipo de situação há algum tempo atrás, muitos diziam ser teoria da conspiração, porque isso não existia e assim por diante. Bom, esses dias atrás, o New York Times, ele divulgou que esse clube de Bilderberg faria uma reunião agora em junho, lá em Washington, na capital dos Estados Unidos. E o que acontece? Esse clube de Bilderberg é formado pelas famílias mais ricas do mundo, que controlam o mundo economicamente, né? E para que você possa entender, eles têm ação, eles têm uma influência sobre todos os governos do mundo de algum jeito, de alguma forma. Basta você entender isso através do Fórum Econômico Mundial, onde o presidente do Fórum Econômico Mundial, o Sr. Schwab, ele já fala abertamente sobre alguns tipos de situações. Por exemplo, ele fala que essa pandemia foi um laboratório para que pudesse se implantar um controle social futuro. E dentro desse controle social, uma das ideias deles é implantar um chip na mente das pessoas para que as pessoas pudessem de alguma forma serem controladas. Muitas pessoas falam que Elon Musk seria uma pessoa que seria um libertário, alguém que trabalharia pela liberdade, mas também Elon Musk, ele fala sobre colocar um chip na mente das pessoas, no cérebro das pessoas, para que as pessoas pudessem, já que as pessoas elas estão o tempo todo conectadas, que já ficasse conectada pelo seu próprio cérebro, sem precisar de um aparelho. Então perceba que tudo isso é uma forma de engendrar uma engenharia social onde há um controle. E por que eu estou dizendo isso? Uma das ideias deles, por exemplo, é limitar ou até mesmo chegar a proibir o consumo de carne das pessoas. Eles estão falando abertamente. Tanto é verdade que aqui no Brasil, a cantora Anitta, ela se associou a uma fazenda que seria uma fazenda ecologicamente correta e que eles produziriam carne sintética, que teria talvez o mesmo gosto de carne, enfim, mas que assim não tivesse a necessidade de ter uma criação de gado e assim por diante, para que pudesse as pessoas consumir e substituir a carne convencional por essa carne sintética. Há um fast food aí que já oferece esse tipo de carne para as pessoas. E dentro desse contexto, ele fala que as pessoas elas têm que, vamos dizer assim, passar por alguns sacrifícios. E uma das barreiras para eles é o quê? A soberania nacional dos países. Por quê? Eles têm uma ideia de implantar um governo mundial. E quando a gente fala em governo mundial, todos nós que somos cristãos entendemos que isso nada mais é do que uma preparação para quê? Para o governo do anticristo. Atrelado a todas essas coisas, nós temos algumas situações, como por exemplo, o metaverso.
O metaverso nada mais é do que uma forma das pessoas viverem numa Matrix. Quem assistiu Matrix entende perfeitamente o que é isso. E eles estão forçando, de certa forma, as pessoas a viverem nesse metaverso, onde as pessoas podem comprar, vender e assim por diante. Inclusive, algumas igrejas têm aderido ao metaverso e dito até que têm ganhado almas para Jesus através do metaverso. E veja, tudo isso é você sair da vida convencional e viver numa verdade paralela, num mundo paralelo. Outra coisa que tem acontecido, eles têm feito um holograma. E esse holograma, por exemplo, o holograma é uma inteligência artificial onde ele faz uma leitura da minha pessoa e ele pode dar entrevista como sendo eu, né? Baseado nas minhas redes sociais e responder a qualquer pergunta como se eu estivesse respondendo. Então perceba, o holograma a princípio seria uma ferramenta boa. Por exemplo, eu estou aqui, teria que estar numa reunião, vamos supor, lá na Austrália, eu poderia através de um holograma responder isso, mas a inteligência artificial pode assumir, né, a identidade de uma pessoa. A Microsoft hoje tem um projeto de criar hologramas de pessoas mortas, inclusive manter as pessoas vivas mesmo depois de mortas através da questão do metaverso. E há hoje, inclusive, também uma inteligência artificial que, inclusive, um funcionário do Google ele foi afastado porque ele disse que ela já tem vida própria e ela tem uma capacidade de, inclusive, criar outras máquinas. Nós já assistimos vários filmes. Veja, não há nada no mundo convencional que não tenha acontecido já na cultura. E a cultura nada mais é do que uma preparação para algo que acontecerá futuramente, muitas vezes. Então perceba, as máquinas podem formar outras máquinas. Aonde que isso vai chegar? E essa inteligência artificial, foi criada uma inteligência artificial para que pudesse, chamada de Jesus. E ela tem todas as respostas bíblicas, inclusive ela tem feito profecias baseadas no conhecimento que é essa inteligência artificial, substituindo a religião. Então perceba, lá na China existe uma coisa chamada controle social, já existe. Muitos países querem aderir a esse projeto. Se você assistiu Black Mirror, você vai entender que um dos episódios, a pessoa ela é contada através de uma pontuação social, devido ao comportamento dela em sociedade. E na China, imitando a arte, o que acontece lá? Dependendo da sua pontuação social, você não tem acesso a determinados serviços, você não pode entrar numa faculdade, você não tem acesso a um financiamento e assim por diante. E tudo isso mostra o que a própria Bíblia diz. Porque quem não tiver a marca da besta não poderá vender e nem comprar. Trazendo para o nosso país, já existe algo acontecendo onde pessoas foram presas, canceladas, tiveram a sua vida destruída, porque através de uma ação judicial simplesmente bloquearam todas as suas possibilidades de sobrevivência. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que tudo isso pode barrar, zerar, eliminar a nossa vida em sociedade do dia para a noite, se nós não estivermos apercebidos. Agora, tudo isso é uma preparação para aquilo que a Bíblia diz, que é um governo mundial que nada mais é do que o reino do anticristo. Eu sou de uma linha teológica que creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas nós vamos passar o princípio das dores. Há outras linhas teológicas, uma que diz que nós iremos ser arrebatados no meio da tribulação e outra que diz que nós seremos arrebatados depois da tribulação. Independentemente, e aqui eu não quero dizer quem está certo ou está errado, independentemente de qual linha teológica você seja, o que eu quero dizer para você é que nós temos que olhar para a palavra de Deus e estarmos preparados. E como nós devemos estar preparados? Estarmos com as nossas lamparinas acesas, porque Daniel já deixou claro que a ciência se multiplicaria e que isso de alguma forma acabaria nos atingindo e nós vivenciaríamos isso. Então eu preciso estar com a minha lamparina acesa, cheia de óleo, óleo é o Espírito Santo.
independentemente das imposições. A tecnologia tem o seu lado bom, mas nós não podemos fugir da realidade, não podemos fugir de entender que eu e você, que nós que cremos em Jesus, nós somos o templo da morada do Espírito Santo, e que as ações que nós devemos ter é em função das nossas atitudes, do nosso caráter, da nossa demonstração do Evangelho em vida, e não através de situações eletrônicas que não vão gerar a vida que Jesus tem proposto através de nós, e a extensão, porque eu e você somos o corpo de Cristo, e nada substituirá o braço estendido, o abraço a alguma pessoa, o olho no olho, falar, o contato. E perceba que todas essas tecnologias, de um jeito ou de outro, têm distanciado as pessoas. As pessoas, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e talvez esteja aí o entendimento e o porquê dessas coisas estarem acontecendo. E nós temos que voltarmos para a palavra, manter a nossa chama acesa, depender do Espírito Santo e viver a palavra de Deus. Sermos Jesus, a extensão de Jesus para a vida das pessoas. Não ter vergonha de pregar o Evangelho, não ter vergonha de viver o Evangelho, não ter vergonha de andar naquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que andar, independentemente dos tempos. Por quê? Porque nós somos peregrinos nessa terra e estamos a caminho de uma Canaã celestial. Mas enquanto nós estamos nesta peregrinação, nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus diz. Por mais tecnologia que nós possamos ter à nossa volta, nós precisamos compreender isso e não nos deixarmos envolver. E muitas vezes, de certa forma, será contra a cultura que está se impondo a nós. E mesmo que haja, em função disso, perseguições, nós precisamos nos manter firmes na palavra e no Evangelho de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.